Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária, tudo bem? Hoje é quinta-feira, dia 24 de março de 2022, e nós vamos juntos dar continuidade ao nosso trabalho de aprofundamento na metafísica do livro de exercícios, das lições do livro de exercícios de Um Curso em Milagres, né? Então, nós hoje estamos na nossa lição 83, que vai fazer a revisão da lição 65. A minha única função é a que Deus me deu, e da lição 66, a minha felicidade e a minha função são uma só. Então, lembrando, hoje a gente não tem ilustração, tá? Porque é revisão, e não temos Dr. Tom Wakechild, a gente tem apenas Dr. Kenneth Wapnick, que vai fazer uma digressão aqui fantástica a respeito dessa lição para chacoalhar as nossas mentes, bater tudo no liquidificador, né? Então, a minha única função é a que Deus me deu, não há nada mais. Nossa função é perdoar, a única razão da mente correta para estar no mundo. Não estamos aqui para salvar o mundo, para ganhar muito dinheiro, para criar uma família feliz, para ter um corpo saudável, nem para viver 150 anos, tá? Recordar isso eliminará o conflito, porque acreditar que a nossa função é algo externo entrará inevitavelmente em conflito com a nossa função interna, de dar-nos conta de que nada externo é importante. Somente a mudança de mentalidade produzida pelo pela mudança de mestre. Quer dizer, por eu deixar de escolher o ego como meu mestre, como meu professor, e começar a escolher o Espírito Santo como meu mestre, como professor, ou a Jesus, como vocês preferirem. Né? E o gato está aqui fazendo zona. Aí, observem o que ele vai falar agora, tá, gente? Essa é dura de engolir, mas vamos lá, depois a gente vai comentar. Também produz conflito querer estudar este curso e voltar para casa, e ao mesmo tempo desejar ser seu grande professor. Quer dizer, ser um grande professor de um curso em milagres, tá bom? Ou aparentemente com mais humildade, ou aparentemente com mais humildade, ser seu estudante dedicado, enquanto ainda desejamos os presentes do especialismo: dinheiro, fama, poder e amor. Nesses casos, consideramos que um objetivo externo é importante, ou inclusive mais importante que o objetivo interno, estabelecendo assim o conflito, que era o objetivo do ego desde o princípio. Quer dizer, o objetivo do ego desde o princípio é estabelecer o conflito, né? Entretanto, esse curso acabará com o conflito em lugar de exacerbá-lo. E o único propósito que a mente reta vê no mundo externo, uma vez que nós fabricamos o mundo externo, nós fabricamos o sonho no qual estamos imersos, tá? No qual estamos adormecidos. Uma vez que o fabricamos, é que seja um espelho que nos mostre a escolha que fizemos internamente. Somente então podem ser curadas as nossas mentes, a verdadeira fonte do conflito, né? Como explica a seguinte passagem do texto: não te esqueças de que o único propósito deste mundo é curar o Filho de Deus. Esse é o único propósito que o Espírito Santo vê nele, no mundo, e, portanto, é o único que ele tem. Até que você não veja até que não vejas a cura do filho como a única coisa que deseja que se consiga, tanto por este mundo, quanto pelo tempo e por todas as aparências, não conhecerás o Pai, nem te conhecerás a ti mesmo. Pois usarás o mundo para um propósito distinto daquele que tem, e não poderás te liberar das suas leis de violência e morte. Assim, a cura é o único propósito sensato do mundo.
Uma vez que fabricamos o mundo como uma expressão do nosso ódio a Deus e a Cristo, nosso novo mestre muda o seu propósito. Quer dizer, o ego fabricou o mundo como uma expressão do nosso ódio a Deus e a Cristo. Então, o que que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo pega o mundo e muda o propósito do mundo. E coloca qual propósito no mundo? O mundo se converte num veículo para nos ensinar, em primeiro lugar, que temos uma mente. Em segundo lugar, a decisão a favor do ego que tomamos dentro dela, dessa mente. Né? Então, o propósito do mundo agora se transforma em nos curar. Tá? Agora, a decisão correta é inevitável e estamos seguros do propósito de perdão, à medida em que a dúvida desaparece. Qualquer situação que eu creia que altere a minha paz não tem efeito sobre a minha mente. Dito de outra maneira, nada do que eu percebo como externo tem o poder de modificar o meu propósito de perdão. Independentemente das reações do ego diante de uma situação, a minha função permanece dentro, pois Jesus a conserva delicada e pacientemente para mim. Talvez o leitor recorde a nosso encontro anterior com essa maravilhosa passagem do texto, na qual Jesus faz eco do amável e paciente papel que desempenha como nosso professor. E aí ele cita o texto. Guardei tuas bondades e cada pensamento amoroso que jamais abrigaste. Eu os purifiquei dos erros que ocultavam a sua luz e os conservei para ti em sua perfeita luminosidade. Tá? Apesar das artimanhas do nosso ego, não podemos perder. Nossa loucura não tem efeito sobre a sensatez interna da mente correta, né? Nem sobre a nossa função sensata de perdoar. Parágrafo 2 da primeira lição revista, tá? Que eu não use uma situação externa para justificar a crença de que existe algum propósito na minha vida à parte do desfazer do sistema de pensamento do ego. Então, o que ele está dizendo aqui é que eu veja tudo o que acontece na minha vida como uma oportunidade para eu desfazer o sistema de pensamento do ego dentro da minha mente. O mundo se sente muito feliz em cooperar com o plano do ego. Depois de tudo, o ego fabricou o mundo para cooperar, ao nos proporcionar uma oportunidade atrás da outra de justificar os nossos julgamentos e ressentimentos, nossas percepções de que fomos tratados injustamente. Injustiças que somente podem ser remediadas mediante a nossa resposta defensiva e às vezes agressiva. Entretanto, nos é dito 2 vezes que a ira nunca está justificada, né? Aí ele cita aqui as passagens do livro texto que dizem isso. Restaurar a paz da mente é a nossa única responsabilidade. E o reconhecimento deste fato feliz é o núcleo da nossa função de perdoar. Essa é a razão pela minha função e minha felicidade são una, né? Aí já está comentando a lição 66. Esta é a razão pela qual a nossa felicidade não é o resultado de nada nesse mundo. Recorde-se que as leis do especialismo nos dizem que a nossa felicidade vem do corpo, o nosso ou o corpo do outro, ou de qualquer coisa externa. Então, deixa eu explicar isso aqui. Minha única função é a que Deus me deu. Minha função e minha felicidade são uma só, né? Deixa eu ver como ficou aqui no português. Isso, no português ela botou minha felicidade e minha função e minha felicidade são uma só, né?
Minha função é perdoar. É a função que Deus me deu. Então, a minha felicidade reside apenas no ato de perdoar. É isso que ele está querendo dizer. A minha felicidade real. Eu vou ter, sim, momentos de felicidade efêmera com as coisas que o ego vai buscar e vai me trazer. Com as coisas da terceira dimensão. Mas a minha felicidade real, o meu bem-estar real, vão ser encontrados quando eu realmente começar a exercer a minha função, não esquecer da minha função e utilizar todas as oportunidades que a vida me trouxer para perdoar, tá? Me perdoar, perdoar o outro, perdoar a vida, perdoar o mundo, perdoar as minhas criações, tá bom? Uma vez mais, isso deve gerar conflito porque a felicidade somente vem quando soltamos a culpa, o alegre efeito do perdão. Então, a felicidade somente vem quando eu solto a culpa, que é o alegre efeito do perdão. Quando eu solto a culpa de dentro da minha mente, eu posso parar de projetar a culpa no outro. Posso parar de perseguir o outro. Posso parar de culpar o outro. Posso parar de julgar o outro. Posso parar de querer salvar o outro, tá? Posso parar de querer impressionar o outro, tá bom? É tudo a mesma coisa, é tudo ego. Posso parar de querer controlar o outro, né? Não obstante, se pensamos que há prazer no mundo, estaremos inevitavelmente em conflito. Certamente, isso não significa que devamos nos sentir culpados porque ainda buscamos os prazeres corporais, mas sim apenas que devemos estar conscientes do que estamos fazendo. Então, se você vai buscar os seus prazeres corporais, os seus prazeres mundanos, né? Vou falar dessa forma que fica mais amplo. Você pode estar, por exemplo, buscando o prazer de ter uma promoção na sua empresa. Então, saiba que sim, você está buscando o prazer no mundo, né? E não se sinta culpado, mas apenas você esteja consciente do que você está fazendo. Essa promoção, se você conseguir, vai deixar você feliz durante muito pouco tempo. Porque logo depois o vazio que você sentia antes da promoção vai se instalar, né? Todos vocês já têm idade para saber disso, que estão aqui comigo, eu tenho certeza. Né? Outra coisa, você vai e consegue a tal da promoção, né? E aí depois você, se ficar no ego lá, você vai ficar morrendo de medo de perder o cargo que você conseguiu, né? Então talvez o próprio fato de você ter o desejo realizado ponha você em conflito, né? Novamente, para vocês verem como funciona o ego, tá? Então é importante que você tenha consciência. Quando você tiver consciência, você vai poder ir onde você quiser, né? Mesma coisa. Eu sou um homem e eu quero começar a namorar uma mulher lindíssima que eu conheci. Eu quero conquistar essa mulher. Ela é lindíssima. No dia que eu conquistar essa mulher, todo mundo vai me achar o máximo. Aí eu vou lá, me dedico, conquisto a mulher fica comigo. Ela é linda, maravilhosa. Quando a mulher fica comigo, toda a sociedade me admira, os meus amigos me invejam e eu me sinto o máximo, tá? Rapidamente, esse prazer de ter essa mulher comigo vai se desvanecer. Essa paixão, dizem os psicólogos, dura 2 anos, dura entre 1 e 2 anos, né? Não mais do que isso. Isso vai se desvanecer. E eu vou começar a entrar no medo de perder essa mulher lindíssima com quem eu estou namorando, tá bom? Só para vocês terem ideia de como isso funciona dentro da prática, tá bom? Este curso não propõe o sacrifício nem a renúncia ao que sentimos que seja importante, mas sim aprender como Jesus, tal como Jesus nos instrui, que renunciar ao mundo é renunciar ao nada. E, portanto, não requer sacrifício. Por quê? Porque o mundo é um sonho. O mundo é o nada. Jesus nos ajuda a reconhecer que tudo que há aqui na terceira dimensão não é nada, porque é ilusório, tá? Isso é budismo puro.
Somente então podemos renunciar verdadeiramente ao mundo. Aí eu vou ler um pedaço do texto aqui, que eu vou pegar em português, para evitar fazer traduções que não não fiquem coerentes, né? Então, eu estou no capítulo 30, item 5, parágrafo 9. Abre mão do mundo, mas não para o sacrifício. Tu nunca o quiseste, o mundo. Que felicidade buscaste aqui que não tenha te trazido dor? Viram o exemplo da mulher bonita? Que felicidade que buscaste aqui que não tenha te trazido dor? Que momento de contentamento não foi comprado ao preço amedrontador de moedas de sofrimento? A alegria não tem nenhum custo, quer dizer, a alegria real, que é a alegria que é o efeito do perdão, como o Kenneth falou há pouco. Ela é o teu direito sagrado, e aquilo que tu pagas não é felicidade. Adianta-te no teu caminho através da honestidade, e não permita que as tuas experiências aqui enganem em retrospectiva. Elas não estavam livres do amargo custo e de consequências sem alegria. Não olhes para trás, a não ser com honestidade. E quando um ídolo te tentar, quer dizer, você pegar uma coisa do lado de fora, no mundo, e cometer o pecado da idolatria, de achar que essa coisa do lado de fora vai te trazer uma felicidade real, aí você fale. Pensa nisso. Nunca houve um momento em que um ídolo te trouxesse coisa alguma, exceto a dádiva, entre aspas, da culpa. Nenhum deles foi comprado a não ser ao custo da dor, e nem jamais foi pago apenas por ti, né? A gente está numa sociedade onde a gente compartilha o pecado da idolatria o tempo todo. Muito bem. Esse é um curso para abrir os olhos. Muito importante esse parágrafo, tá, gente? Copia aí na agendinha, dia 24 de março. Esse é um curso para abrir os olhos, de modo que possamos entender que o que pensamos, sentimos e fazemos se encaixa no plano de Deus da expiação, da correção da mente. Tudo que desejamos fora pode servir a um propósito santo, se deixamos que o Espírito Santo nos ensine o seu verdadeiro significado. Assim, repetindo esse importante ponto, nos damos conta de que a nossa felicidade não vem do externo. Nos darmos conta de que a nossa felicidade não vem do externo não deve nos fazer sentirmos culpados, sentirmos-nos culpados, né? Ou nos sentirmos culpados. Aí eu não sei como é a melhor forma de falar. Acho que é nos sentirmos. Essa afirmação simplesmente nos ajuda a tomar consciência de que todas as nossas vidas estão baseadas no conflito. E a partir desta compreensão, vem o fim do conflito e o amanhecer da verdadeira felicidade. O ego tenta nos separar de Deus e do nosso ser, na mente, e depois nos faz acreditar que a nossa felicidade e a nossa função residem fora de nós, no corpo. Entretanto, uma vez que entendemos o princípio da unidade, tudo fica muito claro. É surpreendente o contraste entre este princípio e a nossa maneira de viver as nossas vidas, posto que essas se caracterizam pela separação, as diferenças e os sucessos discretos. Nos sentimos bem alguns dias, alguns outros não. Nos sentimos bem com algumas pessoas, mas com outras não. Nos sentimos bem com as mesmas pessoas algumas vezes, mas outras não, e assim sucessivamente. A nossa experiência nunca está unificada, porque tudo é governado pela aderência ao princípio do ego de um ou o outro. Meus interesses e os teus estão separados. Se eu ganho, você perde. Se eu perco, você ganha. Jesus nos ajuda a nos darmos conta de que o caminho de volta à unidade vivente de Deus consiste em refletir o seu amor, o que fazemos nos percebendo uns aos outros através da lente dos interesses compartilhados, né?
vocês observem que quanto mais uma pessoa evolui, espiritual, psicologicamente, o gato aqui, tentando ver o que ele está fazendo. Normalmente, mais ela entende, né, que o bem-estar do coletivo é importante para o bem-estar dela. Mais respeito ela tem com o próximo, né? O propósito dessas lições é nos ensinar o que nos faz felizes. Vimos repetidamente que a felicidade não reside em conseguir algo externo, porque isso é somente transitório, né? Então, essa felicidade real que a gente está buscando, ela não vai residir em algo fora da gente, nunca. Como na lição anterior, Jesus nos pede que reconheçamos que qualquer que seja o tipo de desgosto que seja que nos ocorra, né, que ocorra com a gente, não tem o poder de modificar a felicidade que o perdão traz. A felicidade vem da decisão da mente e nenhum poder do mundo pode nos retirar isso. Somente a nossa decisão pode, e por desgraça ela fez isso, né? Quer dizer, a gente decidiu pelo ego e não pelo Espírito Santo. Por isso que a gente está aqui, não é mesmo? Muito bem. Nessas aplicações, podemos ver uma e outra vez que Jesus nos pede que tomemos essas ideias relativamente abstratas e as apliquemos às nossas situações diárias. Isso é imprescindível para aprender este curso, posto que, em realidade, o processo de aprendizagem não é intelectual. Ele começa, né, no intelecto, mas ele vai muito além, muito além. Né? Como dizia o meu professor da faculdade, você sabe que aprendeu quando isso está no seu sangue, né? Então aquilo vira, o curso é Milagres vai chegar um momento que ele vai virar a nossa segunda natureza. E vai chegar um momento que ele vai virar a nossa primeira natureza. Entendem o que eu estou querendo dizer? Ele vai chegar um momento que a gente já vai estar praticando ele automaticamente. E vai chegar um outro momento que não vai nem ter outra opção, que seja praticar ou não praticar, né? Aí ele volta a ser quem ele é. O sistema de pensamento do Espírito Santo, que é, na verdade, a nossa primeira natureza, né? Que é a nossa programação padrão, que é a nossa programação default, como a gente fala em informática. É o seu default, é o original de fábrica, tá? O aplicativo, o sistema operacional do pensamento do ego, que é esse aplicativo que a gente está rodando agora, ele é artificial, ele não é a nossa verdadeira natureza, tá bom? Ainda que seja importante aprender a sua mensagem intelectualmente, depois de tudo, no final de tudo, esse é o propósito do texto, os ensinamentos não significam nada se não os aplicamos. Portanto, essas lições dão ênfase em que passemos o nosso dia como o faríamos normalmente, mas no momento em que algo altere a nossa paz ou nos agite, nos demos conta de que isso não pode ter efeito em nossa felicidade e função, que estão dentro de nós. Simplesmente as encobrimos com ilusões que não têm efeito sobre a verdade. Comentando aqui o último parágrafo dessa lição, que é a 66, né? O propósito dessas lições é nos ensinar o que nos faz felizes. Vimos repetidamente que a felicidade não reside em conseguir algo externo, porque isso somente é transitório. Como na lição anterior, Jesus nos pede que reconheçamos que Peraí. Peraí, que eu já li aqui. Tá.
eu me enrolei aqui, só um minuto. Então, olha só, comentando o último parágrafo aqui da lição 66. Quando algo te fizer feliz e te dê prazer, dê-se conta de que essa experiência está separada da tua função de perdoar e, portanto, não durará. Neste mundo, a verdadeira felicidade vem de soltar a culpa, o problema que fez com que fugíssemos das nossas mentes e que acreditássemos que tínhamos fugido do céu. Portanto, o desfazer da culpa é a fonte da alegria, porque desfaz todo sofrimento e dor e nos devolve ao lar do qual nunca fugimos, na verdade. Nossa felicidade durante o dia se equipara com o perdão, mediante o qual nos damos conta de que nada nem ninguém tem o poder de nos tirar a paz de Deus. Ela é nossa e está esperando pela nossa aceitação. A consciência deste fato, ainda que não estemos preparados para escolher a paz, nos oferece um vislumbre de alegria, uma sensação de esperança, que são impossíveis enquanto pensemos que temos que manipular, seduzir ou modificar o mundo. Isso pode funcionar alguns dias, mas nunca todo o tempo. Quer dizer, isso que manipular o mundo, seduzir ou modificar o mundo. Esse é o critério que Jesus nos pede que usemos para avaliar o valor de qualquer coisa no mundo. Aí ele comenta o texto, né? Se tu escolhe algo que não vá durar para sempre, o que está escolhendo carece de valor. Um valor temporal não tem valor algum. O tempo não pode anular nenhum valor real. O que murcha e perece nunca existiu, nossos corpos, né? E não tem nada a oferecer àquele que o escolhe. O simples fato de nos darmos conta de que já não temos, de dar valor ao que não tem valor, ainda que não estejamos dispostos a soltá-lo, é uma fonte de esperança. Então aqui ele foi bastante incisivo, né? Com relação aos nossos desejos pelo mundo. Então o que eu vou dizer para vocês é o seguinte, o importante é que a gente tenha consciência de que qualquer coisa mundana que a gente queira conseguir, e vamos querer, somos seres de desejos, como dizia minha professora, né? Somos seres de desejos, vamos querer, vamos conseguir, vamos querer outra coisa, isso é da natureza da realidade tridimensional, né? Então isso é normal. O que é importante é que a gente tenha consciência de que nada disso que seja perecível, né, vai nos dar essa felicidade perfeita que a gente está buscando, né? Vai nos dar essa alegria duradoura. Não vai. A gente vai se frustrar muito rapidamente. Você comprou o carro, daqui a 6 meses você não dá mais a menor importância para o carro, né? Você queria muito ter se casado, dali a 3 meses você vê que o casamento não te trouxe aquela felicidade que era propagada, né? Você queria ter muito um filho. E aí você também tem os seus quereres, muitas vezes, para atender expectativas sociais, né? E aí você vai ver que aquela felicidade que você ansiava, que você buscava desesperadamente, ela não veio com nada de fora. E ela não vem. E eu tenho certeza que vocês todos já têm maturidade suficiente para concordar comigo. É disso que ele está falando aqui. Ah, não, então eu vou praticar o curso porque eu quero ser o melhor professor de todos. Então eu estou no ego, né? Eu estou na busca do especialismo. Se eu estou praticando desse jeito. Ou então, eu quero praticar o curso para dizer para todo mundo que eu sou um praticante dedicado. Eu estou no ego. Eu não estou indo na essência. E isso é natural, tá, gente? No início a gente não vai mesmo, a gente vai se aprofundando a cada dia que passa.
né? E também não achem que eu tô num estágio muito diferente do de vocês. É em absoluto. Muito provavelmente tem pessoas aqui que estão me assistindo que talvez não tenham a experiência e o conhecimento de um curso em milagres que eu tenho, mas que talvez tenham uma evolução espiritual e psicológica e emocional muito maior do que a minha, tá? Então não se iludam, né? Não se iludam para não se decepcionarem, né? Não olhem para o outro achando que o outro está fazendo um trabalho melhor do que você. Não, por um motivo muito simples. Porque o seu trabalho, ele vai no seu ritmo, ele vai no seu passo, ele vai nas suas necessidades e é só você que pode fazer esse trabalho por si mesmo, né? Então, assim, o que ele diz aqui é muito importante, né? Que ele diz: esse curso acabará com o conflito em lugar de exacerbá-lo. E o único propósito que a mente certa, a mente correta, vê no mundo externo, uma vez que nós o fabricamos, uma vez que isso aqui é o nosso sonho, é que ele seja um espelho que nos mostra a escolha que realizamos internamente, né? A escolha de mestre. Então imaginem, se isso aqui é o meu sonho, se isso aqui, essa realidade tridimensional é o seu sonho, você está correndo atrás de quê? Se é o seu sonho. E se é você que está fabricando tudo, né? Você, na verdade, está com este trabalho buscando uma única coisa: despertar do sonho. Ainda não chegamos nesse ponto, mas já estamos no ponto em que já sabemos que estamos sonhando, né? Já sabemos que estamos sonhando, já sabemos que isso aqui é um grande sonho, né? Eu de ontem para hoje eu tive um sonho, gente, que eu fiquei impressionada com o enredo do sonho e com a realidade do sonho. Uma coisa assim impressionante, né? E eu tô fazendo um curso e a professora falou ontem, uma coisa que eu achei incrível. Lembram que eu falei para vocês verem o filme Origem com o Leonardo DiCaprio? É um filme do Christopher Nolan, o diretor, o nome do diretor é Christopher Nolan. É um filme maravilhoso, que fala do sonhar dentro do sonho. E aí eu estou fazendo um curso e a professora ontem à noite, ela falou assim: vocês já sonharam que estavam sonhando? E eu tive esse sonho essa semana. Eu acho que foi depois de eu ter dito para vocês verem o filme. Eu sonhei que eu estava sonhando. Né? Então percebam que são níveis de adormecimento, né? E o importante é que agora a gente já está se dando conta, a gente já sabe que está sonhando e a gente já sabe que tudo que está acontecendo nas nossas vidas somos nós, as nossas mentes que estão produzindo, né? O sonho é nosso. Quando eu me deito, vou dormir, tenho um monte de sonho, no dia seguinte eu acordo e falo: cara, que sonho louco que eu tive. O que a minha mente está criando aqui? Eu vou tentar analisar, vou tentar interpretar, não é? Então, isso é que é importante. Que vocês tenham hoje, coloquem os desejos de vocês em perspectiva. E isso vai fazer também com que vocês decidam o quanto vocês vão investir na consecução de cada um desses desejos, tá? Podem continuar investindo muito. Não, isso aqui eu quero de qualquer maneira, eu vou fazer o que for necessário para eu conseguir. Beleza. Mas você está consciente de que a realização desse desejo não vai te trazer a felicidade verdadeira que você está buscando, tá bom? Então, lembrem-se hoje de praticar bonitinho aí, né? Que a minha percepção dessa situação não muda a minha função. Essa situação não me dá uma função diferente daquela que Deus me deu, que eu não use essa situação para justificar uma função que Deus não me deu. Essa situação não pode separar a minha felicidade da minha função. A unicidade da minha felicidade, da minha função, permanece inteiramente inalterada, né? Independente do que acontece do lado de fora, e nada, incluindo isso, essa situação pode justificar a ilusão de felicidade à parte da minha função. E aí, quando você exercer e treinar esse perdão, né, tudo vai ficar realmente nos seus lugares. Tá bom, meus amores? Então, essa era a minha mensagem de hoje. Deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso e, se Deus quiser, nos vemos novamente amanhã.